Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, aqui estou mais uma vez, iniciando este novo dia, para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Como vocês já têm acompanhado comigo, estamos meditando no texto que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Assim nos diz o texto: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Já meditamos aqui no segue a justiça, ontem, piedade e hoje, fé. Esse segue é o mesmo que busca. Busca, ó homem de Deus, a justiça, a piedade, a fé. Busca, procure, persista, insista, siga, não perca de vista. Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? E aqui, o conselho do velho apóstolo ao seu filho na fé, o pastor Timóteo, era que ele não perdesse de vista a justiça, a piedade e a fé, para que ele procurasse viver de maneira correta, íntegra, justa, para que ele procurasse viver de maneira piedosa. E hoje, o conselho de Paulo era que Timóteo procurasse a viver da fé, na fé, pela fé e através da fé. A fé é o nosso firme sustentáculo, é a nossa base, é o nosso alicerce. Através da fé, vamos transpor muralhas. Através da fé, vamos chegar à glória celestial. Esta fé, ela nos impulsiona a crer e ter certeza daquilo que cremos e que por ela fé conseguimos ver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele disse: ora, a fé é o firme fundamento. Fundamento aqui é alicerce, é plataforma. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é o fundamento, é o alicerce daquilo que você está esperando, coisas futuras. E esta fé é a prova, é documento de prova das coisas que não estamos vendo pelos olhos físicos. Não é interessante? A fé, ela atua em todos os setores desta vida, irmão. Nós temos a fé natural, a fé salvífica, a fé fruto, a fé dom. Teríamos que fazer vários dias de estudos só sobre essas duas letrinhas, F, E, fé. A fé natural é aquela fé, aquela confiança que faz com que você creia, né? Nos amigos, colegas, esposos, esposas, né? Até mesmo em profissionais comuns. Um exemplo, você entra num avião, você conhece o piloto? Entretanto, de antemão, você já sabe que ele é um piloto, ele vai pilotar. Mas você entraria no avião se você tivesse a certeza que aquela pessoa não saberia pilotar? Ou num carro? Ou na garupa de uma moto, seja onde for. Por que é que você chega em casa e almoça tranquilamente? Porque você confia na sua esposa, não é?
que ela não vai colocar nada de estranho na sua comida, ou vice-versa. Não é verdade? Isso é fé natural. É aquela confiança que temos nas pessoas, se viajar, que chegaremos ao nosso destino, né? A fé salvífica, esta já é um salto para o total, o mundo pleno espiritual. Já dizia Paulo, ora, a fé, irmãos, por ela, cremos na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando o evangelho é pregado, desperta no coração do ser humano a fé. E pela fé cremos que aquela palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus. E quando cremos, aceitamos, recebemos, e esta palavra então atua em nós, o processo transformador da salvação. Esta fé nos impulsiona a batalhar por ela e através dela. Foi o que nos disse Judas, no versículo 3 da sua epístola. Ele disse, meus amados, eu procurei diligentemente escrever-vos sobre a salvação comum, mas senti a necessidade de vos escrever para vos exortar em batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha que coisa linda. A salvação nos dá esta condição. E não pense que isto é recente, porque Lutero, quando ele escreveu aquelas teses e depois ele fundamentou os seus argumentos em 5 pilares, somente pelas Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo e tudo para a glória de Deus. Isso não veio de Lutero para cá, não foi ele que inventou, não, ele extraiu das Sagradas Escrituras. São as Sagradas Escrituras que nos fornecem esse entendimento de fé, da fé e sobre a fé. E exatamente ele estava lendo, refiro-me a Lutero, o capítulo 1 de Romanos. Quando ele chegou aqui nos versículos 16 e 17 principalmente, então ele chegou à conclusão aqui, vendo e lendo o que Paulo disse, que o justo viverá da fé, foi que ele chegou à conclusão que tudo aquilo que o Vaticano estava fazendo não tinha qualquer respaldo bíblico. As indulgências, todas aquelas invenções inventadas pelo Vaticano eram erradas, desprovidas da palavra de Deus. Foi aí que Lutero se revolta e se rebela contra o Vaticano, porque ele viu que o justo viveria pela fé e não de liturgias romanas ou de bulas papais ou coisas do tipo. Mas, lá no Antigo Testamento, abrindo o livro do profeta Abacuque, olha aí, homem este que viveu, mais de 600 anos antes de Cristo, lendo o capítulo 2, o versículo 4, Deus, usando o profeta Abacuque, já falava que o justo viverá da fé. Não é interessante? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, é bom ler os versículos 37, 38 e 39, quando ele diz, mas ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, mas nós não somos dos que se retiram para a perdição. Não somos. Mas somos daqueles que permanecem para conservar a alma.
nós não nos retiramos, nós não nos afastamos, nós não fugimos da salvação para a perdição. Pelo contrário, lutaremos pela fé até o fim, conservando a alma. Porque disse Paulo, ainda a seu filho na fé, no capítulo 4, versículos 7 e 8 da sua segunda epístola, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Viu só? Ele não se retirou, ele não se afastou, ele não se omitiu. Esse bom combate foi o combate da fé, a batalha pela fé. E ele, o que é que ele fez? Foi até o fim e acabou a carreira. Ele iniciou, continuou e chegou ao fim da sua carreira. Mas ele fez questão de mencionar, frisar: guardei a fé. A fé é para se guardar sempre, tê-la no âmago da alma, porque ela é a nossa mola precursora, propulsora, melhor dizendo, né? Esta fé que nos impulsiona a prosseguir, a avançar, a seguir. Combata o bom combate, combata o bom combate, vá até o fim, ao ponto de até terminá-lo. Porém, a fé não se termina, a fé não se pode interromper sequer. A fé é para se guardar, porque ela te fará saltar para a vida eterna. Aí no versículo 8 ele diz: agora só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vida. Vou até repetir esses textos, né? 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Não é importante? É muito importante. Viver da fé. Viver pela fé. Viver através da fé. Deixe ela atuar em você. Paulo foi tão categórico, né? Quando escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele disse: porque pela graça sois salvos. Somente a graça, né? Por meio da fé. Somente a fé, não é? Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você está vendo? Se a salvação nos fosse dada, melhor dizendo, pelas obras, quem se salvaria? Qual é o valor de uma alma? Não tem valor. Não há dinheiro que pague. Não há riquezas que cubram. Viu? Mas a fé salva. A fé faz com que você creia num Deus que tudo pode e que tudo faz. A tua salvação não vem das obras. Efésios 2:9. A tua salvação vem por meio da fé. Efésios 2:8. Vocês estão vendo, irmãos? Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, a partir do versículo 13, olha que coisa linda, ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como eles serão salvos se nunca creram? Como eles crerão se nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como se pregará se não for enviado? Olha só que coisa linda. É uma cadeia linda, é uma sequência. Para que alguém creia, tem que ouvir. Para que alguém ouça, alguém tem que pregar. E esse que prega tem que ser enviado por Deus e pela igreja para pregar a genuína, divina e poderosa mensagem do Evangelho, que é salvação, poder de Deus, transformação para todo aquele que nele crê. Romanos 1:16. E esse Evangelho é que fará com que a fé brote. E esta fé fará com que a salvação se instale. E esta salvação fará com que a tua vida seja justificada, regenerada.
santificada, alcançada, salva por Deus e te preparando para uma vida eterna muito excelente. E esta salvação que você recebeu, você vai transmiti-la aos outros por meio da palavra. Olha o que Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Olha o que é que nós somos, irmãos, tudo isso. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para quê? Para ficar de braços cruzados dentro de um templo, só cultuando a Deus, adorando, isso é muito bonito, cantando, pregando, profetizando, usando os dons espirituais, que coisa linda, isso tudo é muito bom, mas tem algo mais. Pedro conclui o texto dizendo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você recebeu? Recebeu. Você agora é geração eleita, é sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo adquirido, enfim, é a igreja? Sim, somos. O que fazer agora? Anunciar aos outros o que a nós veio. Passar aos outros o que a nós foi passado. Fé. E esta fé, ela atua na área dos dons, operando milagres espantosos e extraordinários. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Você vai ver que a fé estará na lista. É o terceiro dom da lista, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. A fé. Fé, base para todos os milagres. Sem ela, milagres não são operados. As montanhas não são removidas. Fé, dom, fé, fruto. Ela está lá no fruto do Espírito. Coisa linda, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha ela aqui de novo. E além disto tudo, irmão, é de fé que vem fidelidade. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, automaticamente a fidelidade em você se instala. Porque pela fé você aprende a ser fiel, honesto, direito, santo, puro, fiel a Deus e fiel aos homens. Fiel no matrimônio, fiel com os amigos, com os colegas de serviço, de colégio. Fidelidade em tudo, meus irmãos, mas principalmente na vida espiritual com Deus. E há uma exigência aqui, porque temos uma tendência de claudicar em dados momentos. Aí vem o Senhor Jesus falando à igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 10, parte B, lá do Apocalipse, né? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você ler o versículo completo, Jesus fala que o diabo lançaria alguns deles na prisão e eles passariam por uma tribulação de 10 dias. Foi uma tribulação muito grande que a igreja de Esmirna passou em determinada época. E quando Jesus disse, ser fiel até a morte, ele não estava simplesmente dizendo, ser fiel até o último dos teus dias na face da terra. Porque isso tem que seja de maneira comum, bíblica. Ele estava dizendo, ser fiel até o martírio. Se for o caso, se for necessidade, mesmo que venha martírio, torturas, você não pode negar a tua fé em Deus. E esta fé que você tem em Deus te dará força para você ser fiel a Deus. Nem que você tenha que morrer, como morreu todos os apóstolos de mortes cruéis, exceto o apóstolo João. E esta fé vem de Deus. E o que eu acho interessante é o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olha, olhando para Jesus,
que é o autor e o consumador da fé. Lendo o versículo anterior, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Hebreus 12, 1 e 2, parte A. Procure esta fé. Siga esta fé. Viva nesta fé. Viva pela fé. Viva através da fé. O justo vive de fé, da fé, pela fé, através da fé. E é pela fé que um dia chegaremos à glória celestial. E esta fé te ensinará. Está escrito em Hebreus 11, de 2 em diante, que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Isso é ensino, viu? E é pela fé que conhecemos e entendemos quem é Deus, o que é o céu, como será a eternidade, para onde iremos e como viveremos. Pela fé, por meio dela, chegaremos lá brevemente. Pense nisto. Meu Deus e Pai, receba minha adoração e louvor. Dá-nos condições e graça, Senhor, para vivermos por fé, pela fé, através da fé, até que venhas nos buscar pelo arrebatamento ou até o último de nossos dias, quando daqui partiremos para o encontro eternal contigo nas mansões celestiais. Pai Santo, cura os enfermos, soluciones os problemas. Eu te peço, imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia. Receba o meu forte e bem apertado abraço. A paz do Senhor.